Você tá me falando uma coisa que é um causo que eu queria saber. Isso foi real? Como que a gente consegue ter uma noção dessa história, da veracidade dessa história? Ou isso é uma metáfora que quer dizer alguma coisa? O que você, como historiador, filósofo, arqueólogo, você descobre sobre esse assunto? Muito bem. Quando a gente olha de trás para frente, a tendência comum e leiga já é falar, não, isso aqui é lógico que é uma mentira, a gente não sabe se Jesus existiu, porque a gente está acostumado com duas coisas que causam uma má interpretação da história passada. Primeira, a gente está acostumado com os critérios atuais de investigação. DNA, cena do crime, Twitter. Fotografia, Twitter, vídeo, coisas que, nota de rodapé, no futuro próximo também já não significarão mais nada, porque hoje com a inteligência artificial, o cara pode colocar você falando uma coisa que você nunca falou, né? Ou a mim também. O que é muito perigoso, porque eu posso ser o próximo profeta de acordo com... Se a próxima geração não tiver acesso ao passado... Exatamente, é muito complicado. O Serjão, do Flow, esses dias fizeram vários cortes do Serjão falando coisas que o Serjão nunca falou. Exatamente. Mas a voz era dele, pega um trecho dele, então quer dizer... Só fechei o parênteses. Então a gente está acostumado com estilo CSI de investigação. Sim. E a gente pensa que toda a história é assim. O que não passar por isso é porque é mentira. Segundo problema, nós lemos as coisas todas com ótica ocidental. Então na ótica ocidental, algumas coisas da Bíblia parecem estúpidas, parecem difíceis de entender, parecem que não fazem sentido nenhum, mas quando você olha com os critérios do Oriente Médio Antigo, que era diferente o raciocínio do nosso. Eu posso dar exemplos aqui a pouquinho. Eu ia te perguntar isso. E olha com os critérios da historiografia antiga, eu posso afirmar a você, as histórias que a Bíblia fala são verdadeiras. Vou dar uns 2 exemplos. Esses dias, a Bíblia fala, por exemplo, que quando Moisés compareceu diante de Faraó, os magos de Faraó pegaram o cajado deles e jogaram na frente e os cajados viraram cobra. Uma visão científica, moderna, técnica. Eu falei, isso é mentira. O cajado não... Só acontecia no passado, agora não acontece mais? Não vira cobra. Só que esses dias eu vi, eu esqueci o nome daquele... É um programa que tem lá da Inglaterra, de talentos, que os jurados ficam assim, é o mais famoso que tem. Tipo o Got Talent da vida? Got Talent, é o Got Talent. E tinha um camarada que fez uma cena de ilusionismo que eu nunca vi um negócio daquele. Ele pega um outro companheiro dele, o cara é oriental, pelo olho esticado oriental. E ele coloca um camarada, um rapaz assim, aí daqui a pouco ele vira a cabeça do sujeito e é um cachorro. Aí ele vai virando assim e o sujeito se transforma num cachorro, literalmente, na frente da gente. A outra é pior ainda, que ele coloca uma cabeça de cavalo no sujeito, e daqui a pouquinho ele mesmo abaixa e sobe um cavalo, mas não tem pano, não tem nada. Depois ele vira de novo e numa fração de segundo ele volta a ser ele mesmo. É uma ilusão de ótica, mas ele fez. Tá. E o auditório todo ficou assim. Ora, por que a gente pensa que só hoje que alguém sabe fazer cenas de truque? Quer dizer que tinha mágicos naquele passado? Claro. Se você vai no Egito, tem vários relatos de encantamentos. A hipnose é alguma coisa muito mais antiga do que a gente imagina. Mas muda muito. Se você põe uma nota de rodapé, isso foi uma mágica, você não acha que a civilização de hoje olha e fala assim, então não aconteceu daquele jeito que eu imaginava. Então não foi tão sagrado assim. Foi só um jogo de espelhos. Um jogo de espelhos. Só que, vamos levar em consideração 2 coisas. Letra A. Existe a magia, existe o engodo. Falando engodo, não no sentido moral da palavra, porque o mágico não está sendo um engodo, o mágico está querendo entreter. Isso. Né? Mas se eu pego aquela magia do entretenimento e a uso para fins escusos, ela se torna um engodo. Claro. Você sabe até que tem muitas denúncias de líderes religiosos que utilizam disso. Tem muita cara que ele, na verdade, ele faz técnicas hipnólogas e tudo mais e tal, e que a pessoa sai com autossugestão e tudo mais. Tem isso. Manipulação. Agora, existe uma dimensão espiritual da luta do bem contra o mal. Aí depende com que cosmovisão eu estou lendo a história. Tá bom. Por exemplo, se eu ler a história a partir de uma cosmovisão meramente materialista, materialismo dialético, para falar lá das linhas de Marx e outros mais, se eu ler apenas a partir do materialismo dialético, Kant, eu vou entender que Hitler foi apenas um ditador, assassino, facínora, que matou milhões de judeus. Ponto.
Mas se eu ler a partir de uma luta entre o bem e o mal, eu vou falar que o Hitler, além da sua própria decisão, porque ele tem responsabilidade no que ele fez, ele se permitiu ser usado também por forças malignas que queriam aquele genocídio. E que nós estamos numa guerra cósmica entre o bem e o mal. Adoraria falar desse assunto. E por que eu vejo a visão espiritual? Porque o materialismo por si só, ele não responde todas as coisas. Para começo de conversa, se não tem Deus, até a própria rotulação de Hitler como errado, ela pode ser questionada. Deixa eu pensar no que você falou. Se não tem Deus... Tá, me joga, por quê? Por quê? Com base em que você está falando que ele estava errado? Sim, com base na nossa moral criada pela nossa civilização, entendi. E aos olhos da moral nazista, sim, ele estava completamente correto. Sim. E qual que é a moral que prevalece? A nossa ou do nazismo? A gente vai cair na coisa de xenofobia em algum momento, né? Porque não fala, ninguém aqui está falando que Hitler estava certo. Exatamente, vamos deixar isso bem claro. Deixando muito claro. Você só está falando... Eu acho que eu criaria um outro exemplo, que eu acho que seria mais fácil pra gente ir nesse caminho, que é o universo mais... ocidental e o universo ali mais ali da Arábia, que a galera tem a questão do tipo... Eu vou dar uma cena muito fácil, que eu tava com a minha esposa. Eu tava na Tailândia com a minha esposa, Rodrigo. Pô, puta lugar legal, incrível, uma praia maravilhosa. Lá ainda, já falaram. Incrível. Aí chegou um árabe, né, com a sua roupa na praia, aquela roupa pesada, e suas duas mulheres de burca. Uhum. Minha esposa, do mar, olhou pra mim e falou, a primeira coisa que ela falou assim, tadinha dessas mulheres. Eu falei, sabe o que ela tá pensando de você? Prostituta. Porque é uma visão etnocêntrica da gente acreditar que o nosso é o certo e o do outro é errado. Exatamente. Então quando a gente fala assim, a cultura do Irã tá errada, baseada na cultura do Ocidente. Exatamente. É isso daí que você tá querendo Exatamente. E você foi prudente em a gente separar, para não parecer que a gente tá endossando Hitler ou qualquer coisa, que já deu problema no passado, não comigo. Sim, sim. Mas é bom a gente esmiuçar tudo. De maneira alguma estamos endossando. Não. Você tá falando assim, pro nazista, Hitler tá certo. Só que do ponto de vista moral... O pensamento da sua esposa em relação à burca e a da burca em relação à sua esposa ainda não agride ninguém. Sim. Mas em um genocídio, uma coisa assim, sim. Se eu quiser ser cético, eu vou ser cético. Ok. Aí eu pergunto assim, qual é o critério que está além da cultura que você pode me dizer que está errado? Que aí você vai trazer o transcendental. Exatamente, porque se não tem o transcendente, qualquer argumento que eu dê contra ou a favor de um dispositivo, será um argumento meramente cultural. Mas aí tem uma outra questão, é um outro conflito, do que é o transcendente existente e o que pode ser considerado também uma invenção. Porque tem gente, claro. tem uma turma mais do lado ateu, já vi vários debates você com ateu e tal, que o cara vai falar, Rodrigo, mas quem disse que o seu lado tá certo diante do meu? Eu não acredito em Deus, eu não acredito na história de Jesus, isso daí pra mim tudo foi um grande livro pra modificar a sociedade e você vai... Como é que fica essa questão do tipo, o que é certo, o que é errado, até nesse campo? Olha, se eu hoje rejeitasse o cristianismo, se hoje não fosse cristão, não fosse... O caminho que mais me favoreceria intelectualmente seria o agnosticismo. Ok. Não 100%. Sim, que não é o ateísmo, é o agnóstico, é o que acredita em várias... O ateu diz Deus não existe. Sim. O teísta diz Deus existe. O agnóstico diz eu não sei. É o isentão. O isentão. Mais ou menos, porque tem vários graus de agnosticismo. Sim. Quando você fala eu sou agnóstico, que tipo de agnóstico você é? Porque, por exemplo, tem um agnóstico que fala assim, é impossível saber o que é a verdade. Aí você fala o seguinte, essa sua afirmação também tá dentro desse critério? Se ela tá dentro desse critério, ela também não é uma verdade. Ela não é uma verdade. Então, por quê? Porque um consenso mundial de ideias a gente não vai ter. Gente defendendo Lula e Bolsonaro vai ter até o final, independente das características de cada um. Não tem o certo. Você entendeu? É muito complicado. Então, o que eu posso pegar? E nesse ponto você tem razão. Muitas pessoas não vão ver sentido na Bíblia, muitos não vão ver sentido em Jesus, no Adventismo que eu sigo, no catolicismo e tudo mais. Mas tem uma coisa que a gente pode pegar. Existem alguns critérios mundiais. Sabe qual que é o critério? Eu vou para a antropologia. O critério da carência humana. Ainda que, permita-me ser ou fazer o papel de cético. Eu permito você fazer o que você quiser. Então vamos lá. Vou ser cético.
Não existe Deus. Ok. Não existe inferno, não existe céu. Estamos aqui por acaso, tá certo? Eu não fui formado por nenhuma vontade sobrenatural, eu sou apenas o resultado de uma loteria bem aleatória que deu certo, que meu pai transou com a minha mãe naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, naquele mesmo segundo, e eu fui o óvulo que foi fecundado e podia ser outro. Eu sou aqui tão acidental como a formiga que está passando ali na parede. Tô aqui porque não tem nenhum projeto de vida, não tem nenhum propósito. Então eu vou gastando a minha vida aqui até morrer. E como dizia... Banal. Banal. Dizia Fernando Pessoa, o que é o ser humano senão cadáver adiado que procria? Sim. Esperando a sua morte. Tivemos recentemente a morte do Silvio Santos. O pessoal já está há algum tempo ainda comentando sobre isso. Silvio Santos fez um grande império, deixou saudade... admirei demais o trabalho dele. Acho que não tem ninguém falando mal de Silvio Santos, né? Entra no Twitter. Sempre vai ter, né? Vai ter. Mas pelo menos assim, eu tenho admiração pelo que ele fez. Também é absurdo. Só que morreu, acabou. E Vida assim como ele, morreu o Jô Soares, morreu a Hebe Camargo, morreu Shakespeare, morreu Einstein, e o mundo vai assim, amanhã vamos ser nós também, daqui a 80 anos, nem eu vou estar vivo, nem você também, o achismo também vai ser um negócio a virar peça de museu. É isso aí. E é só isso, acabou a vida. Se é assim a vida, então vamos ser hedonistas, vamos beber e comer e fazer sexo, porque a vida é disso mesmo, é prazer e acabou e daqui a pouquinho eu vou morrer. E vamos aproveitar antes que a velhice chegue e você possa se arrepender dos beijos que você não deu, das meninas que você não azarou, desculpa a linguagem machista, mas é assim que muita gente fala, né? Das viagens que você não realizou. Fica tranquilo, somos todos machistas. E somos mesmo. Das bebidas que você não experimentou, aproveita a vida, né? Tá, só que tem uma coisa que não fecha a conta aqui. É que todos nós, se estamos em sã consciência, gostaríamos que a realidade fosse outra. Todos nós gostaríamos que a realidade fosse outra. Se a gente tiver hedonista nesse ponto, tem um lado que a gente fala, por que eu tô fazendo isso? Tanto é que a maioria dos hedonistas... É vazio. É vazio. A prova que eles são vazios é que ele não consegue ser hedonista sozinho. Quando o sexo... Porque pensa, não, se eu azarar a mulherada toda, eu vou falar em linguagem bem escrota, que essa é a linguagem que o pessoal fala. Se eu azarar a mulherada toda, pegar as mais bonitas, eu vou estar feliz. Aí ele azara uma, daqui a pouquinho, ele já não está aguentando mais, ele olha para a mulher mais bonita, porque eu sei, eu não vou dar nome por questão ética, eu sei porque já teve gente famosa que numa conversa aberta falou comigo assim, Rodrigo, eu cheguei ao ponto, antes de encontrar Deus, que eu ficava no hotel com duas mulheres assim, perfeitas, que não tinha defeito, da unha do pé ao fio do cabelo. Parece que a mulher era um Photoshop andando. Eu acordei com duas na cama, que eu tinha transado com elas a noite toda. E vazio. E esse cara sou eu. Eu falei com ele. Pronto, vamos lá. Foi o passado do Maurício esse aí. O que eu sou? Sabe, minha vontade era mandar as duas embora. Eu podia pedir a comida mais cara, eu tava num hotel de luxo. Se o hedonismo preenchesse mesmo, sabe, o Elvis não se sentia tão frustrado. Tem várias histórias. Várias. Então, o que é essa vontade insistente e chata que passa por cima de qualquer valor experimental? Veja bem, eu não estou falando de alguém que está se sentindo culpado porque a igreja diz que aquilo é pecado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando com alguém que ele está tendo tudo que ele quer. E não acredita nisso. E não acredita nisso. Logo ele não sente culpa. Ele não sente culpa. Mas ele tá vazio. Uhum. Ele tá vazio. E a prova maior que alguns falam, não, eu tô bem resolvido. Não, não tá bem resolvido. A prova que não tá bem resolvida é que ele precisa estar alto. Ou com bebida ou com droga. Sim. Ele não consegue ficar lúcido. Vou lembrar qual filósofo, daqui a pouquinho vem nossa, gente. É que ele falava assim, a realidade, ela magoa. A realidade dói. Por isso que a gente precisa da bebida, da coisa, porque ficar sóbrio... Wittgenstein fala, a sobriedade machuca. É dolorida, muito. Né?